Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos vocês, com todos nós. Muito bom estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus, sabendo que Deus está conosco, tem ouvido as nossas orações, tem nos conduzido pelo Espírito Santo e quer que nós compartilhemos a nossa vida com Ele com alegria, com sabedoria, com discernimento, com direção e com paz espiritual. Deus quer que nós sejamos felizes, bem-sucedidos e que alcancemos os nossos sonhos, os nossos planos e projetos, aquilo que Ele tem preparado para todos nós. A palavra de Deus nos diz que nós devemos nos esforçar, que Ele nos ajuda em todas as coisas. Diz também que devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e o mais Ele fará. Que vocês que nos acompanham pela rádio 87.9 FM Dracena, vocês que nos acompanham pela transmissão do Facebook, também pelo canal do YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, é o canal que nós pedimos que você se inscreva, dê o seu like, faça o seu comentário, compartilhe com as suas redes sociais, porque assim o YouTube compreende que a mensagem é relevante. Para todos vocês que nos acompanham, que Deus se faça presente na sua vida, no seu lar, na sua família, de uma maneira muito especial. Hoje nós vamos tratar um pouco a respeito de um personagem muito especial da palavra de Deus, Abraão. Abraão tem uma história fantástica, é o nosso pai da fé, na expressão da presença de Deus em nós, da direção de Deus para nossas vidas. Nós fazemos parte da promessa que Deus fez a Abraão, que ele seria pai de nações, pai de multidões, e nós somos filhos de Deus pela fé em Abraão, dirigidos para o foco em Cristo Jesus e a cada dia buscando ser preenchidos pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, quando nós falamos acerca da pessoa de Abraão e o relacionamento dele com Deus, como ele se aproxima de Deus, como que ele compreende a voz de Deus, nós estamos falando de nós mesmos, nas nossas limitações, nas nossas dúvidas, nas nossas angústias, nas nossas diferenças, nas questões em que nós não compreendemos e temos que agir pela fé. Confiar em Deus é agir pela fé. Confiar na sua palavra, no seu direcionamento, saber que independente daquilo que o mundo questiona, daquilo que o mundo oferece, em Deus nós temos os melhores direcionamentos. Em Deus nós temos paz, nós temos direção para extrair o melhor dessa terra, para viver o melhor que Deus tem preparado em seus planos e projetos para você, para a sua família, para todos nós. Quando nós falamos a respeito da expressão da razão e da fé, é um debate e um embate que nós temos em nós, que isto perdura em nossas mentes e corações. Entre a fé e a razão, nós temos muito a pensar, a refletir, a discutir, e muitas vezes essa discussão interna que acontece conosco mesmo, ela dá margem mais à razão do que à fé. A fé e a razão devem andar juntas, mas muitas vezes a fé tem que ser inserida na razão para que a compreensão espiritual seja mantida. Porque dentro das questões racionais humanas, nós podemos ser enganados pelos nossos próprios princípios humanos, pelas nossas próprias interpretações de vida. Mas pela fé, quando nós aplicamos a fé à razão, e assim nós podemos viver e compreender aquilo que Deus tem preparado para nós.
O texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 8, ele nos diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Observe o que Deus está falando aqui através do apóstolo, acredito eu, o apóstolo Paulo, que escreveu o texto de Hebreus. Muitas referências nós temos que fazem essa indicação, apesar de que o livro de Hebreus não tem uma autoria direta, mas o texto aqui nos diz a respeito de Abraão e como Abraão, mesmo sem conhecer o lugar para onde estava sendo chamado, ele, pela fé, ele acreditou na palavra e seguiu para este lugar. Ele foi para este lugar, porque Abraão tinha consciência de que onde Deus estivesse, seria o melhor lugar. Você tem essa consciência? Você tem essa percepção espiritual de que onde Deus está é o melhor lugar para que você esteja também? Você tem essa compreensão espiritual? Você já inseriu esta fé na sua razão de que onde Deus está é o melhor lugar para que você esteja também? Aqui, o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 8, nos diz que pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e foi para um lugar que ele tinha como herança e partiu sem saber aonde era. O que Deus tem para te entregar como herança? Muito do que Deus tem preparado para nós, nós não sabemos. Nós não sabemos o nosso futuro, nós não sabemos quais são todas as intenções de Deus para com nós, mas nós confiamos que a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Quando Deus chama Abraão, nós temos que entender a história de Abraão. Abraão morava com a sua família, com seu pai, ali toda a sua família de origem, na região da antiga Mesopotâmia, na região de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era uma região pagã, pagã no sentido de que viviam ali pessoas, tribos, que eram afastadas do Deus verdadeiro. Pessoas que praticavam idolatria, pessoas que estavam distante de Deus e dos seus propósitos, pessoas que não compreendiam a verdade de Deus. Mas mesmo assim, Abraão desenvolveu essa expressão de que haveria um Deus verdadeiro, haveria um Deus que o conduziria, e Abraão estava à procura deste Deus. Em Ur dos Caldeus existia algo terrível dentre as práticas religiosas, as práticas pagãs daquelas religiões, que eram sacrifícios não só de animais, mas até mesmo sacrifício de crianças. Então compreendam que a história de Abraão começa numa região totalmente inadequada. A história de Abraão é uma história de busca, de crer naquele que está chamando em meio a tantas vozes que são apresentadas naquele contexto. Quando nós olhamos o texto de Josué, capítulo 24, versículo 2, olha o que diz aqui, Josué 24, 2. Então, Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente, vossos pais, Terá, pai de Abraão, e Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Observem aqui quem era o pai de Abraão. O pai de Abraão se chamava Terá. Terá, o pai de Abraão, né, e Naor ali, né, o seu irmão, todos ali da família de Abraão serviam a outros deuses. E ele coloca uma expressão aqui, da além do Eufrates, porque o Eufrates é um rio que dá limite a Israel.
o que vai além do Eufrates, está fora dos planos de Deus. E é esta expressão que Josué está trazendo aqui. Observe que Abraão foi chamado por Deus estando fora do território de Israel, estando fora daquilo que era considerado a presença de Deus. Abraão estava fora do lugar onde Deus deveria estar, mas a grande questão e a grande beleza desse texto, a grande beleza de compreender o amor de Deus é que não importa onde você esteja, se você tiver a sensibilidade de ouvir a voz de Deus e ser guiado pela fé para o que Deus colocou na sua mente e no seu coração. Ouça a voz de Deus. A dificuldade de Abraão neste momento era identificar o Deus que o estava chamando. O Deus que falou com ele, será que era um Deus verdadeiro? Como discernir a verdade de Deus? Hoje nós temos muitos mais elementos para discernir a voz de Deus. Nós temos a Bíblia, que é a única regra de fé e prática para todo cristão. E quando nós nos aplicamos para o conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia, nós conseguimos discernir quais são as verdadeiras vozes, qual é a verdadeira voz de Deus, qual é o verdadeiro povo de Deus. O povo de Deus, como diz a Bíblia, são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, Romanos capítulo 8, versículos 16 em diante. Todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Se você se permitir ser guiado pelo Espírito Santo, você é filho de Deus, você é filha de Deus. E ser guiado pelo Espírito Santo, Gálatas capítulo 5, versículos 21 e 22. É frutificar no Espírito, pelos frutos os conhecereis. Ter frutos espirituais. Amor, paz, mansidão, domínio próprio, benignidade, bondade, longanimidade, paciência. Domínio próprio, frutos do Espírito. Assim nós identificamos os filhos de Deus. Jesus, em João capítulo 13, também fala que nisto nós devemos ser conhecidos que somos discípulos dele, se tivermos amor uns pelos outros. João, na sua primeira carta, ele diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E em Apocalipse, João escreve que os verdadeiros cristãos são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Observe que hoje nós temos muitas orientações, exortações, muitos textos bíblicos para nos apresentar a voz da verdade, a voz de quem está falando a verdade, a voz de Deus sendo apresentada por ele mesmo através da Bíblia. Abraão não tinha ainda a Bíblia escrita, mas ele, pela fé, ele ouviu a voz desse Deus que estava chamando, que era o Deus verdadeiro, e como diz o texto aqui de Hebreus capítulo 11, versículo 8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir a um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Hoje, muitas vezes, nós somos chamados por Deus para ir para outro lugar e a razão nos impede, a razão deturpada pelo pecado, misturada com a emoção, ela nos impede de ir ao lugar aonde Deus está nos chamando. Deus está te chamando para onde nesse momento? Deus está te dirigindo para onde nesse momento? Deus está falando o que para você neste momento? O que Deus quer apresentar para você? Lembre-se do que eu disse no início. O melhor lugar onde se deve estar é onde Deus estiver junto com você. Quando nós compreendemos isso,
que o melhor lugar onde nós devemos estar é onde Deus está nos chamando, onde Ele está nos conduzindo, onde Ele está nos apresentando o que nós receberemos dEle por herança. E neste lugar nós seremos abençoados, nós seremos fortalecidos, nós seremos instruídos, nós recebemos todas as bênçãos de Deus quando colocamos nossas vidas nas mãos de Deus e permitimos que Ele nos guie pelo Espírito Santo. Jesus Cristo sempre presente em nossas vidas, cumprindo a sua promessa. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus Cristo se faz presente pela sua experiência de vida, pela palavra, pela orientação, pelas exortações, pela correção. Mas assim como Abraão, para onde Deus está te chamando neste momento? O que Deus tem preparado como herança para você, para a sua família, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos? O que Deus está chamando para você? Para onde Deus está te chamando neste momento? Ouça a voz de Deus. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, Deus fala assim: sou eu quem sei os planos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, e são planos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Deus considera as suas necessidades, os seus desejos pessoais, mas Ele te chama para algo muito melhor, porque Ele sabe os planos que Ele tem ao seu respeito, ao meu respeito. Quando eu fui chamado ao ministério pastoral, tive que abrir mão de muitas questões daquilo que havia sido construído na minha mente, na minha personalidade, na minha família, nos meus relacionamentos sociais. Muito de mim teve que ser mudado. Mas uma coisa eu tinha certeza: aonde Deus estivesse, seria o melhor lugar para eu estar. Aonde Deus me enviasse, Ele estaria comigo. É por isso que nós, Ivone e eu, descansamos em paz nas mãos de Deus, porque sabemos que onde Deus nos chamar e nos guiar, nós estaremos em paz. E Ele está cuidando de nós de uma maneira muito especial, assim como Ele está cuidando de você, do seu marido, da sua mulher, da sua família, dos seus filhos. Deus está cuidando de tudo. Por isso, olhe para o Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele satisfará os propósitos do teu coração. Confia no Senhor e deixe Ele te guiar. Entre a fé e a razão, para que a fé e a razão seja ajustada nos propósitos de Deus, insira a fé dentro da razão pela palavra de Deus. Confie na direção espiritual, o Espírito Santo sempre vai falar com você de uma maneira muito íntima, muito pessoal. Confie no Senhor, deixe Ele guiar a sua vida e tudo dará certo em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos pelas bênçãos, pelos cuidados, pelo chamado que o Senhor nos faz e pela fé que o teu Espírito Santo mantém em nossas mentes e corações. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe de maneira muito especial cada irmão, cada irmã que está ouvindo a mensagem neste momento e que todos sejam agraciados pelo toque das tuas mãos segundo as suas necessidades pessoais. Que o Senhor os dirija, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor sempre esteja presente e que eles possam desfrutar com sabedoria da tua presença e da tua direção espiritual pela fé em Cristo Jesus. Nós te agradecemos pelos teus cuidados,
Pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé e que permaneça conosco em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.